aqui no Congresso Americano de Urologia, em Chicago. Estou revivendo o último congresso que estive aqui em 2019, onde eu participei de uma sessão plenária para um combate do sobrevivente, uma experiência que eu tive para oferecer a melhor solução para um caso difícil de curvatura de 90 graus e afinamento e colocação de prótese peniana inflável, onde eu ofereci, na minha sugestão, uma opção de expansão tecidual sem a utilização de enxertos, que é a Egidio TEP Strategy, que é a Tissue Expansion Procedure for Length and Girth Restoration at the time of penile prosthesis implantation. Ou seja, para se colocar um implante em um pênis que esteja diminuído, afinado, a simples colocação de um implante, principalmente um implante inflável, não resolve o problema. Por quê? Vai ter limitação do cilindro expandir dentro do corpo cavernoso. Essa limitação de expansão do cilindro não permite uma boa resistência vertical do pênis e uma boa resistência penetrativa, o que determina um insucesso ou um sucesso parcial de um implante de uma prótese peniana inflável. Também a reconstrução da fibrose no pênis permite a colocação sempre de um implante, seja malhável ou inflável, de maior tamanho e maior calibre. E com isso, mecanicamente, biomecanicamente, é um princípio físico que permite uma melhor resistência vertical do pênis para o ato penetrativo e durante o ato minimizar o risco do pênis ficar dobrando e escapando. Esta vivência que eu tive em 2019 aqui em Chicago foi extremamente prazerosa e com uma recordação na minha carreira urológica que jamais foi esquecida e será esquecida, porque vencer um debate numa plenária do Congresso americano foi muito gratificante e muito especial que eu vivenciei em 2019. I think the voting has stopped and the grand champion based on your votes is Dr. Egidio from Brazil. Congratulations. Excellent job, contestants. Thank you for your seats. E agora, esse congresso está voltando em 2023, na mesma cidade que eu venci o debate em 2019. E me fez boas recordações, boas lembranças que passei aqui em 2019. O Congresso permite nós, como urologistas e dedicados à medicina sexual e à disfunção erétil associada ou não à fibrose no pênis, que é a doença de Peyronie, é uma área muito específica da urologia que alguns urologistas se dedicam mais do que outros. Mas aqui é possível encontrar urologistas do mundo todo e discutir e trocar experiência. A grande vantagem de estarmos num congresso internacional é a oportunidade de encontrar colegas que se dedicam mais a essa área de medicina sexual e são cirurgiões com muita experiência, e aqui vivenciamos a oportunidade de dividir conhecimento, dividir dicas de melhor resultado cirúrgico, dicas de prevenir complicações e assim oferecer um melhor serviço para os nossos pacientes que tanto necessitam da nossa ajuda. A medicina não é uma ciência exata, mas a dedicação de corpo e alma do médico permite esse avanço constante na busca da melhor solução, dos melhores resultados e buscando sempre a satisfação maior dos nossos pacientes, que confiam em nós, o seu sonho, a sua esperança de uma vida melhor do ponto de vista de saúde mental, saúde sexual e, com isso, preservar casamentos ou restabelecer casamentos e permitir, então, uma melhor qualidade de vida. Tive essa oportunidade de voltar aqui em Chicago em 2023 e dividir conhecimentos com colegas do mundo todo, que no Congresso Americano a gente tem a oportunidade de estar dividindo essa experiência.
Estou tendo a oportunidade de estar com o Mariano, um grande amigo, muito experiente em implante de prótese peniana, que hoje receberá um prêmio na comemoração dos 50 anos da prótese peniana. Imagino que você esteja muito orgulhoso. Gostaria que você falasse um pouco desse seu momento especial. Bueno, muchas gracias, Paulo. Estoy muy contento de poderte encontrar aquí. Realmente la prótesis ha sido parte de mi vida casi siempre, sobre todo cuando tuve la suerte de inventar el cavernotomo, que entonces me permitió hacer cirugías que otras personas no podían hacer. Por ejemplo, con penes muy torcidos, por ejemplo, con mucha fibrosis. Com o cavernotomo eu solucionava casi todo. Estou muito contente. É uma pessoa reconhecida no mundo inteiro porque ele inventou o cavernotomo para permitir um implante de prótese em casos difíceis e hoje ele está sendo homenageado por essa grande contribuição e eu estou muito feliz de estar aqui com ele. Com o prêmio de Brian Scott, não? Brian Scott. Ok, thank you, Paulo. Muito obrigado, muitas graças. Muitas graças. Aqui nós estamos numa pré-celebração dos 50 anos do implante da prótese peniana e será aqui num momento especial os implantadores que têm experiência foram convidados. Eu tenho o privilégio de estar aqui e participar desse momento. 50 anos do primeiro implante de prótese peniana, que foi em 1973. The amazing and pioneering work of Dr. Egidio, and this is a series of the gradual progression of his sliding techniques over the years, and most recently, his tunica expansion procedure, which is really quite remarkable and offers guys great length improvements, as well as good correction of their volume loss and their Peyronie's disease.